Pronto, né? Então vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos continuar a parte referente às cardinalidades, como a gente iniciou aula passada. E vou começar a aula de hoje fazendo uma revisão com uma nova abordagem que eu não tinha usado na aula passada. Preparei isso aqui para a aula de hoje, para que a gente possa tirar todas as dúvidas que tenham ficado sobre cardinalidade mínima, cardinalidade máxima, para que a gente possa avançar na nossa matéria. Então, vamos lá. Olha o nosso primeiro caso. Cardinalidade máxima 1:1. Só que aí, observe que a cardinalidade mínima é 0 dos dois lados. Então, o que eu montei aqui? Eu montei os dois conjuntos usando os nomes, né? João, Rafael, Marcos e José, professores. Disciplinas: banco de dados, redes, inteligência artificial e sistemas de informação. Então, vamos lá. Um professor, ele pode estar associado a, no mínimo, 0, no máximo 1. Dessa maneira, pode ter professor sem estar vinculado a disciplinas? Pode, porque a cardinalidade mínima aqui é o quê? 0. Então, olha aqui, João não tem disciplina. Pode acontecer isso? Pode, não tem problema. O João está sem disciplina. Algum professor, nesse caso, ministra mais de uma disciplina? Não. Por quê? Porque é no mínimo 0 e no máximo 1. Nenhum professor pode ministrar mais de uma disciplina. Se a gente tivesse um caso desse aqui, Rafael ministra banco de dados e Rafael ministra sistemas de informação. Errado. Não pode. Por quê? Porque foi informado aqui que um professor só pode ministrar, no máximo, uma disciplina. Então, pode ter professor sem disciplina? Pode. Pode ter um professor com mais de uma disciplina? Não. Isso é de professor para disciplina. Leitura inversa. Posso ter disciplina sem ter professor vinculado? Pode. Olha aqui a disciplina redes. A disciplina redes não tem nenhum professor vinculado. Isso pode acontecer? Pode, porque a cardinalidade mínima aqui é quanto? 0. E ela sendo 0, o relacionamento ele é opcional. Pode ter disciplina vinculada a mais de um professor? Não pode. Por exemplo, a disciplina banco de dados, ela é ministrada por Rafael e por João. Não pode. Uma disciplina só pode ser ministrada por, no máximo, um professor. Então, aqui, banco de dados, se é ministrado por Rafael, não pode ser ministrado por nenhum outro professor. Ah, mas a disciplina redes está sem professor. Não tem problema, porque a cardinalidade mínima é 0. Então, o relacionamento ele é o quê? Opcional. E aí, podemos avançar? Ficou claro? Ficou mais fácil de visualizar dessa maneira? Certo, né? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui, observe que a cardinalidade mínima de professor é 0, mas a cardinalidade mínima de disciplina é 1. Ou seja, pode ter professor sem disciplina? Pode. Pode ter disciplina sem professor? Não pode, porque a cardinalidade mínima de disciplina é 1.
O relacionamento, então, aqui, ele é o quê? Obrigatório. Então, pode observar, ó, todas as disciplinas estão vinculadas a um professor, mas nem todo professor está vinculado a uma disciplina, porque, no caso de professor, o relacionamento é o quê? Opcional. Professor, no mínimo 0, no máximo 1. E outra coisa, não pode, nesse caso aqui, por exemplo, Rafael ministra banco de dados, Rafael ministra inteligência artificial. Não pode, porque um professor só pode ministrar, no máximo, uma disciplina. Então, está aí mais um exemplo que a gente tinha trabalhado a aula passada. Vou avançar. Esse outro caso, professor, agora o relacionamento é obrigatório. Então, pode observar, não existe nenhum professor que não tenha disciplina vinculada. Todos os professores têm uma disciplina vinculada. Mas, nesse caso, pode existir disciplina sem professor? Pode. Olha a disciplina redes. Disciplina tem como relacionamento a cardinalidade mínima 0. Então, o relacionamento ele é opcional. Operacional. Ó, não posso ter professor sem disciplina, mas Não. posso ter disciplina sem 01, professor. não posso ter professor sem disciplina, mas posso ter disciplina sem professor. Perfeito, é isso mesmo. Certo? Aí vamos para o próximo exemplo. Aqui, ó, agora a cardinalidade máxima mudou. Ó. Os exemplos anteriores era 1 para 1. Agora é 1 para muitos. Aqui é o seguinte: professor tem cardinalidade mínima 0. Então, observe que eu posso ter professor sem ministrar disciplina. E disciplina também tem cardinalidade 0. Então, eu posso ter disciplina sem professor. Então, eu posso ter professor sem disciplina, disciplina sem professor. Porém, tem um detalhe: um professor pode ministrar várias disciplinas. Olha o professor Marcos. O professor Marcos, ele ministra inteligência artificial e ele ministra sistemas de informação. Por que isso é possível? Porque a cardinalidade máxima de professor é muitos. O mesmo professor pode ministrar várias disciplinas, mas o contrário não pode. Olha aqui, ó, disciplina só pode ser ministrada por, no máximo, um professor. Pode observar, se a inteligência artificial é ministrada pelo professor Marcos, não pode existir nenhum outro professor ministrando essa disciplina. Se João for ministrar inteligência artificial, o sistema não aceita, porque uma disciplina só pode estar vinculada a, no máximo, um professor. Então, professor pode ministrar várias disciplinas, mas uma disciplina só pode ser ministrada por, no máximo, um professor. Pavi, pode falar. Professor, então não teria essa seta da disciplina para o professor Marcos, né? Teria só do Marcos para a disciplina. Não, ó, observe que eu tenho inteligência artificial e sistemas de informação vinculadas ao mesmo professor. Certo. Quem, né? Ou Infinito. seja, o Marcos, ele pode ministrar várias disciplinas. O que não pode acontecer aqui? Ter uma seta apontando inteligência artificial para Marcos e, ao mesmo tempo, uma seta apontando para João. Isso não pode acontecer. Porque a disciplina só pode ser ministrada por, no máximo, um
professor. Se a inteligência artificial está vinculada a Marcos, ela não pode estar vinculada a João, Ok, certo? obrigada. Mas o Obrigada. Marcos pode estar relacionado a várias disciplinas. Porque, ó, professor tem cardinalidade máxima, muitos, já a disciplina tem cardinalidade máxima, um. Conseguiram pegar isso aí? Vamos Obrigada. para o próximo. E agora, ó, professor continua tendo cardinalidade mínima zero, máxima n. Mas olha o que mudou. Disciplina tem cardinalidade mínima 1. No exemplo anterior, redes não tinha professor. E por que isso era permitido? Porque a cardinalidade mínima era zero. Aí eu podia ter uma disciplina sem ter nenhum professor vinculado. Mas agora não pode, ó. Eu tive que tirar a disciplina redes. Não tem como cadastrar a disciplina se não tem professor para aquela disciplina. Aqui é uma obrigatoriedade. Ó. Toda disciplina tem que estar vinculada a, no mínimo, um professor. Então, não pode ter. Pode observar que todas as disciplinas têm um professor vinculado. E não é só isso. Ele tem que estar vinculado a um professor e, no máximo, um. Inteligência artificial só é ministrada por Marcos. Banco de dados só é ministrado por Rafael. Além de todas as disciplinas terem um professor vinculado, nenhuma disciplina está vinculada a mais de um professor. Mas posso ter professor sem disciplina? Pode. Ó, João não tem disciplina. José não tem disciplina, porque a cardinalidade mínima é zero. Agora, o professor pode ministrar várias disciplinas, por isso que Marcos ministra mais de uma disciplina. Beleza? Deixa eu só. Ok? Desligar o microfone aí, pessoal. Sim, professor, Pronto. obrigada. Desliguei aqui. Pronto. E aí, conseguiram acompanhar? E a última, acho que é a... Não, pode dizer. Só uma pergunta. No exemplo anterior, quando o senhor disse que pode ter professor sem nenhuma disciplina, é uma possibilidade, no caso, né? Porque no gráfico aí poderia aparecer João com alguma disciplina. Não é isso? Essa observação é importante. Aqui, ó, eu deixei João sem nenhuma disciplina, porque é possível, porque a cardinalidade mínima não é zero. Isso. Mas não significa dizer que vai acontecer um caso como esse. Poderia ter aqui, vou colocar aqui a disciplina redes, e João vinculado a redes aqui, ó. Certo? Poderia ter uma outra aqui, sistemas operacionais, e o José associado a sistemas operacionais. Ou seja, todos os professores que eu tenho no meu banco de dados, todos têm disciplinas. Poderia acontecer. Mas pode acontecer também de algum professor não ter disciplina. Então, aqui é uma possibilidade. Pode ter professor sem disciplina? Pode. É obrigatório que tenha algum sem disciplina? Não. É possível que tenha professor sem ter disciplina, mas é uma possibilidade. Já aqui, ó, pode existir uma disciplina sem professor? Aí não. Aí não pode, em hipótese alguma, ter disciplina sem ter professor. Porque a cardinalidade mínima aqui, ó, é 1. Mas, professor, nessa configuração aí, acaba que a consequência é
obrigatoriamente ter um professor 100, né? Porque senão não vai dar certo a questão. Aqui sim, porque eu coloquei mais professores do que disciplina, né? Sim, sim, Mas sim. dependendo da situação, né, eu poderia, por exemplo, não ter João e não ter José aqui, ó. Olha o que aconteceria aqui, ó. Eu só tenho 2 professores na minha base de dados. E aí, os 2 professores que eu tenho, os 2 têm disciplina. Então, aconteceria aqui de todos os professores que estão cadastrados, todos terem disciplina. Mas se eu quiser acrescentar um novo professor e não quiser atribuir a ele uma disciplina, eu posso cadastrar João, e na hora que eu cadastrar João, eu não sou obrigado a cadastrar a disciplina. João não está vinculado a nenhuma disciplina. Isso é possível porque a cardinalidade mínima é 0. Agora, o contrário eu não posso fazer. Eu chego e digo assim, ó, temos aqui uma nova disciplina, só tem um problema. Eu não tenho professor para ela ainda. Mas eu queria já logo constar essa nova disciplina, a disciplina redes. Posso fazer isso aqui? Não posso. Porque se eu cadastrar a disciplina, neste caso, eu sou obrigado a dizer qual professor irá ministrar aquela disciplina. Eu não posso ter disciplina sem professor. Então, é tudo uma questão do que o sistema vai aceitar. O sistema aceitaria aqui cadastrar um professor que ainda não tem disciplina vinculada a ele. Mas o sistema não aceita, neste caso, que eu cadastre uma disciplina sem que ela esteja vinculada a um professor. Todo mundo entendeu? Sim. Ó, aí tem esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Professor, cardinalidade mínima 1. Pode olhar. Todos os professores aqui têm relacionamento. Todos têm. Por quê? Porque é obrigatório. Olha aqui a cardinalidade mínima aqui, ó. É 1. Então, não pode ter aqui professor sem disciplina. Então, todos têm disciplina. Posso ter disciplina sem professor? Não pode, ó. Todas as disciplinas têm professor, porque a cardinalidade mínima é 1. Pode acontecer do mesmo professor ministrar várias disciplinas? Pode. Olha o Marcos. O Marcos ministra inteligência artificial e sistemas de informação. Pode, um professor pode ministrar várias disciplinas. Tem alguma disciplina aqui vinculada a mais de um professor? Não tem. Porque a disciplina só pode estar vinculada a, no máximo, um professor. Não tem, ó, nenhuma disciplina aqui está vinculada a mais de um professor. Ele só está vinculado banco de dados, só está vinculado com Rafael. Redes, só está vinculado a José. IA, só está vinculado a Marcos. Sistemas de informação, só está vinculado a Marcos. Eu tenho o caso do Marcos ministrar 2 disciplinas, mas não tem problema, o professor pode ministrar várias disciplinas. O que eu não posso é a mesma disciplina sendo ministrada por mais de um professor. Isso é lógica, é teoria dos conjuntos, né? Isso aqui, como a gente já conversou na segunda-feira, né? No primeiro momento, parece muito difícil, complicado, mas é só entender a lógica. Depois você entende a lógica, aí fica até repetitivo isso aqui. Olha esse outro caso. Zero é opcional, 1 é pelo menos 1 e N é mais de 1. Exatamente. Pode ser 1 também, mas pode ser 1 ou vários, né? Sim. O N, né? Pode ser 1 ou vários. Lembrando que na notação aqui é mínimo, máximo, né? Ela é sempre assim, ó, desse lado. E nesse lado aqui, ó, bem, ó. Só que quando a gente for ler aqui, ó, esse 1 aqui é o máximo, é o mínimo, desculpa, e esse 1 aqui é o máximo. Né? Então, na hora que a gente for ler aqui,
um professor pode ter, no mínimo, uma disciplina vinculada e, no máximo, N. Certo? Nesse caso aqui, ó, olha esse caso aqui. Se eu tenho 0 dos dois lados, é porque tanto professor, o relacionamento é opcional, quanto disciplina, o relacionamento é opcional. Ó, José não está vinculado a nenhuma disciplina. Redes não está vinculada a nenhum professor. Pode acontecer isso? Pode, porque é 0 dos dois lados. Pode ter um professor ministrando mais de uma disciplina? Pode. Olha aqui o Marcos, ó. Ele ministra inteligência artificial e sistemas de informação. O mesmo professor com várias disciplinas. Pode ter a mesma disciplina com mais de um professor? Pode, ó. A disciplina pode estar vinculada a vários professores. Ó, banco de dados, ó. Banco de dados é ministrada tanto por João quanto por Rafael. Não tem problema a mesma disciplina estar vinculada a mais de um professor. Alguma observação? Não? E para encerrar, para a gente avançar, aqui, ó, deixa eu ver se tem. Não, ainda tem 2 exemplos aqui. Esse aqui, o que mudou, né? Professor, a cardinalidade mínima é 0, mas disciplina, a cardinalidade mínima é 1. Então, posso ter professor sem disciplina, mas eu não posso ter disciplina sem professor. Então, está todo mundo aqui, ó, associado. E o mesmo professor pode ministrar várias disciplinas e a mesma disciplina pode ser ministrada por vários professores. O que não pode acontecer aqui é ter uma disciplina que não esteja vinculada a um professor. Mas eu posso ter professor, como é o caso de José, que não tem nenhuma disciplina. E a última é quando o relacionamento ele é obrigatório dos dois lados. Então, pode ver que todos os professores aqui têm disciplinas e podemos observar que todas as disciplinas têm professor. Por quê? Porque o relacionamento é obrigatório dos dois lados. E é N para N, né? É muitos para muitos. Então, a disciplina banco de dados está sendo ministrada por mais de um professor. E o mesmo professor pode estar ministrando várias disciplinas. Aí é muitos para muitos, com relacionamento obrigatório dos dois lados. Fechamos assim? Ok? Todo mundo entendeu? Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente só sabe se entendeu ou não quando a gente vai para as questões. A gente só vai ter essa certeza. Entendemos ou não? Depende. Vamos resolver questões. Olha essa questão aqui. Na figura a seguir, é mostrado um diagrama entidade-relacionamento. Aí você tem aqui o relacionamento U e tem o relacionamento T. Pergunta: admita que os conjuntos a seguir fazem parte de um banco de dados, cujo esquema foi gerado a partir do modelo entidade-relacionamento acima. X, se a gente voltar aqui, X não é um retângulo, então isso aqui é uma entidade. Lembrando que a entidade é um conjunto, ela pode ter vários elementos. Então, você pode ter vários elementos dentro de X. Aí ele está dizendo aqui que X tem os elementos X1, X2 e X3. Então, X1, X2 e X3 são elementos de X. Vamos colocar aqui X1, X2, X3. Certo? Vou até colocar aqui dentro. X1, X2, X3. Ok? Aí, Y. Y também é uma entidade, ó, porque também é um retângulo. Aí, Y tem Y1, Y2, Y3, Y4. Y1,
Y2, Y3 e Y4. São os elementos de Y. E Z tem Z1, Z2, Z3. Z1, Z2, Z3. Aí ele diz, olha a pergunta, não violam as restrições de cardinalidades presentes nas respectivas relações do modelo acima os seguintes conjuntos U e T. Não violam as restrições. Aqui a gente vai ter que ter muita paciência resolvendo elemento alternativa por alternativa. Olha a letra A. A letra A diz que isso aqui, ó, não viola, que olha a pergunta, ó, não violam as restrições. Vamos analisar a letra A. Para ficar mais fácil visualmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Vai ter aqui X. Vai ter aqui Y. Certo? Aí aqui, vamos colocar os elementos X1, X2, X3. E aqui do outro lado, Y1, Y2, Y3 e Y4. Olha o que diz o conjunto U, que X1 está vinculado, associado a Y2. Só um detalhe, a gente tem que ler isso aqui. Olha o que diz aqui, ó, que X pode estar vinculado a, no mínimo, 1 e, no máximo, o quê? 1. Pergunta. Se X pode estar vinculado a, no mínimo, 1, no máximo, 1, o X1, ele pode estar vinculado a mais de um elemento de Y? Não, né? Não. Porque, no máximo, 1. O X1 pode estar associado a Y2 até aqui, pode ou não? Pode. Pode. Então, isso aqui é permitido. O X2 pode estar associado a Y2, ó, X2 pode estar associado a Y2? Pode ou não? Olha a leitura aqui, ó. Y poderá estar vinculada a, no mínimo, 0 e, no máximo, 1. Ou seja, aqui, ó, nós vamos violar a restrição. Por que que aqui nós vamos violar a restrição? O Y2, ele só pode estar vinculado a, no máximo, um elemento. Só que o Y2 aqui está vinculado tanto a X1 quanto a X2. Resumindo, a letra A nem precisa olhar o restante. Ela viola a restrição. Conseguiram entender como é que resolve esse tipo de questão? Professor, A gente não... Oi, pode dizer. eu tinha lido errado. Se em vez de Y2 tivesse Y1, depois Y2, Y3, com cada um dos X, aí poderia, né? Ó, é o seguinte, deixa eu só melhorar aqui esse esquema aqui, senão fica muito confuso aqui, peraí. O X1, se ele estiver vinculado a Y2, o X1 também pode estar vinculado a Y4? Não. Não, por quê? Porque a cardinalidade máxima é 1. Ah, entendi. Então, entendi. se o X1
já está relacionado a y2, ele não pode estar relacionado com mais ninguém. Porque a cardinalidade máxima aqui é 1. E o y2, ou melhor, analisando do y para o x, se o y2 está vinculado ao x1, ele também não pode estar vinculado a nenhum outro, porque Tá a certo. cardinalidade máxima aqui também é 1. Aqui é 1 para 1, ó. Aqui é 1 para 1. Sendo que o x é opcional e o y é o quê? Obrigatório. Obrigatório. Um elemento de y obrigatoriamente tem que estar vinculado a x. Mas x não obrigatoriamente tem que estar vinculado a y. Professor, aí eu acho que Opa, peraí que eu fiz a leitura contrária. É o contrário. Contrário. O y é opcional e o x é obrigatório. Desculpa. Isso. Ó, o 1 aqui, ó. É. O elemento de x, na hora que eu vi aqui, eu inverti. O elemento de x obrigatoriamente tem que estar vinculado a um elemento de y. Mas um elemento de y não precisa estar vinculado a x. Porque de y para x é opcional. De x para y é obrigatório. Resumindo, eu tenho que estar atento a essa leitura aqui, ó, para que a gente possa julgar isso aqui. Então, eu entendi. Pode dizer. Deixa eu ver se eu entendi. Eu coloquei assim, ó, x em relação a y não pode sobrar nenhum elemento e x só pode estar vinculado a um elemento de y. Y Exatamente. pode sobrar um elemento, mas y só pode estar vinculado a um elemento de x. Exato. Isso lembrando que a gente está pensando aqui no relacionamento U, né? Porque ainda tem o relacionamento T. A gente vai já olhar o T. Analisando só o relacionamento U, se o X tem X1, X2, X3, primeira afirmação que eu posso garantir, todos aqui vão ter que ter relação. Não pode sobrar ninguém. Por que não pode sobrar ninguém? Porque o relacionamento aqui ele é o quê? Obrigatório. Vamos supor que a gente tem uma alternativa aqui que não envolva o X3. Já está errado. Porque se o X3 sobrar, sobrou o X3, está errado. Porque o relacionamento aqui ele é o quê? Obrigatório. Eu não posso deixar de ligar um elemento de X a alguém de Y. Todos de X têm que ser ligados a Y. Agora, nem todos de Y precisam estar ligados a X, porque o relacionamento aqui ele é o quê? Opcional. Todo mundo entendeu o porquê que a letra A está errada? Acho que o que confunde muito aí é esses números que vieram ao lado das letras, né? É porque a leitura ela tem que ser feita de lados opostos. Esse 1 e 1 não está relacionado a Y. Isso aqui é a cardinalidade de quem? De X. E esses aqui é a cardinalidade de quem? De Y. Não, É porque sim. a leitura é de lados opostos. Se não tomar esse cuidado aqui, vou até mudar a cor. Aqui eu vou colocar vermelho. Aqui eu vou mudar de cor. Se não tomar esse cuidado, vai errar também a questão. E aí, se o Y só pode estar vinculado a, no máximo, um elemento de X, eu já encontrei o primeiro problema aqui, ó. Porque o Y2, ele só pode estar vinculado a, no máximo, um elemento de X. Aí, na questão, o Y2 está associado a X1 e o Y2 está associado a X2. Não pode.
ele só pode estar vinculado a 1. E No também, máximo também 1. está associado ao X3, né? Logo do E lado. ainda tem, exatamente, ó. Olha de novo aqui, ó. Exatamente, ó. Ele ainda está associado ao X3. O que eu posso garantir? Com relação ao X, deu certo, ó, porque todos têm relação, porque aqui o X não é obrigatório, ó. O X1, o X2 e o X3, todos eles têm que ter relacionamentos. O que não pode é se relacionar com o mesmo elemento de Y, já que o Y só aceita no máximo 1. Então, a letra A, errada. Vamos para B. Vamos começar pelo relacionamento U. X1 pode estar vinculado a Y1? Pode, né? X1 pode estar relacionado com Y1. X2 pode estar relacionado com Y2? Pode. Pode. O X3 pode estar relacionado com Y3? Sim. Pode. Então, vamos pensar. O X1, o X2 e o X3, aqui é Y1, Y1, Y2, Y3. Olha aqui, ó. O X1 está associado ao Y1, o X2 ao Y2, o X3 ao Y3. Vamos entender isso aqui. Sobrou algum elemento de X? Não. 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 E nem poderia sobrar, porque o relacionamento de X ele é o quê? Obrigatório. Poderia ter sobrado alguém de Y? Sim. Sim. Pode, ó, porque o relacionamento ele é Opcional. o quê? E olha quem é que sobrou aqui, ó. Y4. Sobrou quem? O Y4, ó. Porque no conjunto de Y vai até Y4. Não tem problema nenhum o Y4 ter sobrado. Quem não poderia sobrar era o X. E outra coisa, tem algum elemento de Y associado a mais um elemento de X? Por exemplo, o X1, o Y1, melhor dizendo, o Y1 está vinculado a mais de um elemento em X? Não. Não, e nem poderia, né? Está certo. Porque ó, o relacionamento máximo aqui é o quê? É 1. Hum. Esse relacionamento U, as regras de restrições foram violadas? Não. Não. Tá tudo ok. Nada foi violado aqui. Vamos para o relacionamento T agora. Relacionamento T. Um elemento de X, de Y, obrigatoriamente tem que estar vinculado a Z. Porque, ó, no mínimo 1, no máximo 1. Um elemento de Z, ele tem relacionamento opcional, ó, no mínimo 0 e no máximo N. Então, vamos lá. Y1 pode estar vinculado a Z1? Então, vamos Sim. colocar aqui Y1, Y2, Y3, Y4. Aqui é Z1, Z2, Z3. O Y1 pode estar vinculado a Z1? Pode. Ó. Pode. O Y2 pode estar vinculado a Z1? O Y2 pode estar vinculado a Z1? Não. Pode. Pode. Olha aqui, ó, de Z para Y. Um elemento de Z pode estar vinculado a vários. Zero. Zero é porque ele é opcional, né? N, Mas ele pode estar vinculado a Tá certo. Tá certo. a vários. Tá certo. O Y3 pode estar vinculado a Z1? Pode. 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 O Y3 pode estar vinculado a Z1. Por quê? Porque o mesmo elemento de Z, pode estar vinculado a vários elementos de Y. Tivemos alguma quebra de restrição aqui? Não.
Tivemos ou não? Não. Não, Tivemos. não Tivemos. pode. O Sim, sim, Y4, sim. Sim, Olha o sim. Y4 aqui, ó. Quartas aluno. O Y diz que, no mínimo, ele tem que estar vinculado a 1. então, No mínimo 1. Ou seja, todos os elementos de Y precisariam estar o quê? Associados. E o Y4 sobrou. E ele não poderia ter sobrado. Agora, o Z2 pode sobrar? Não. Olha aqui, ó. De Z para Y. De Z Pode. para isso. Qual é a cardinalidade mínima? 0. Zero. Zero. O Z2 Proporcional. poderia ter sobrado? O Z2 poderia ter sobrado. Pode sobrar, pode. Agora, o Y4 não pode sobrar. Ele não pode. Aí ele viola uma restrição. Complicado uma questão dessa, né? Bastante. Porque Para fazer em 3 envolve, minutos. envolve muita lógica. 2 minutos. Envolve muita lógica. Agora sim, aqui a gente está pegando uma questão mais difícil, né? E não necessariamente na nossa prova vai vir embora aqui seja César Granhill. Mas assim, as outras bancas também já andaram cobrando isso aqui. Só que às vezes é uma questão, é que se você tem esse entendimento macro, se você consegue resolver uma questão dessa, é porque você já consegue ter uma visão muito boa do relacionamento opcional, obrigatório, quem é que pode se relacionar com quem, se é obrigatório, se é opcional. Então, para treino, uma questão dessa para a gente exercitar, eu considero fundamental. O que faz a gente quebrar a cabeça para chegar a essa conclusão. Então, podemos eliminar a letra B. Letra C. Tá errado, né? Deixa eu dar uma informação aqui. Uma alternativa dessa, a gente não pode levar mais do que 5 segundos para resolver. Aí você diz, como é que faz um negócio? É fácil. Quer ver que é fácil? Esse T aí Que tá você- zero, né, professor? O que você entende por ter dessa forma? É que é um conjunto vazio. conjunto que Conjunto vazio. Vazio. O T, se ele é vazio, é porque não tem relacionamento nenhum. Certo? Pode acontecer isso? Não. Olha aqui, ó. Não. Y Não. obrigatoriamente tem que se relacionar com Z. Se o Y obrigatoriamente tem que se relacionar com Z, nunca ele poderá ser o quê? Vazio. Vazio. Então, a gente já teria eliminado essa alternativa. Conseguiram entender isso aí? Se de Y para Z o relacionamento é obrigatório, porque a cardinalidade mínima aqui é 1, se ele é obrigatório, não poderá, em hipótese alguma, ter um conjunto vazio. Porque o relacionamento ele é obrigatório. Então, ele não pode ser vazio. A gente precisa estar preparado para enxergar isso na prova. Professor, Pode dizer. poderia ter a cardinalidade de Y para Z 0,0? Que aí Não, formaria 0,0. o vazio? Não, o vazio aí é porque ele poderia estar vinculado a, no mínimo, 0, porque
Quando a cardinalidade mínima é zero, significa dizer que o relacionamento não é obrigatório, Não é certo? obrigatório. Então, pode poderia acontecer. ser zero, e o máximo poderia ser zero também, não? Não, o Seria máximo não pode ser zero, mas poderia ser 1, poderia ser N. ou N, né? Ah, entendi. É. E ele sendo zero aqui, por exemplo, 0 e N, aqui é zero e aqui também é zero. Então, pode acontecer de não ter relacionamento nenhum? Pode. Não. Não, Pode? aqui, ó, no 0, 0, ó. 0 e 0 aqui de novo. Esquece esse aqui, Ah, né? tá. 0, 0. Se ele é opcional dos dois lados, pode acontecer de ninguém do Y estar relacionado a ninguém do Z e ninguém do Z Tá relacionado. relacionado a nenhum do Y, Ok, entendi. certo? Aí Mas aí tinha daria que ser conjunto vazio. na verdade, seria uma possibilidade, né? Uma possibilidade, entendi. Uma possibilidade. Então, já matamos a A e a B. A C também. A C também. Vamos para D. X2, X3, Y1, Y2. Pode sobrar, só pode estar vinculado a 1. Tá errado aí, porque o Y está vinculado a 2 de X, né? Ó, aqui, ó. É o mesmo erro da letra A. O Y só pode estar vinculado a, no máximo, um elemento de X. E o Y2 aqui já está associado a 2 elementos de X. Isso é um dos erros, né? Porque, por exemplo, no caso do lado de X, X1, X2, X3. Ó, X1, X2, X3. Os três têm relacionamentos, né? Beleza, porque aqui, ó, ele é obrigatório. Aí, se o X1 está associado a Y2, o X2 não pode estar vinculado a Y2, porque o Y só pode estar relacionado a, no máximo, um de X. Então, aqui já tem um problema. Aí, se a gente olhar para T, Y1 pode estar vinculado a Z1, aqui é Y1, Y2, Y3, Y4, Z1, Z2, Z3. O Y1 pode estar vinculado a Z1? Pode. Pode. O Y2 pode estar vinculado a Z2? Pode. O Y3 pode estar vinculado a Z3? Pode. Qual é o problema? O Y4 não pode sobrar. Olha o Y4 sobrando aqui, ó. E ele não pode sobrar, porque o relacionamento aqui é obrigatório. Então, ele não pode sobrar. Então, já estava errado aqui e está errado aqui de novo, né? Então, a letra D morreu. Então, só nos resta a letra E. Vamos colocar aqui o X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4, e aqui de novo, né? Y1, 2, 3 e 4. E aqui Z1, Z2, Z3. Vamos pensar primeiro em U, né? Aqui é o relacionamento U. X1 pode estar vinculado a X2. Deixa eu mudar aqui a cor. X1 pode estar vinculado a X2. Ok. Y2, né? Y2, desculpa. Y2. X2 vinculado ao Y4. Aqui é 4. Eu coloquei 3, 3. Então, peraí. Aqui é 4. Deixa eu mudar a cor. Aqui é o 4. Então, Y2 está vinculado ao Y4. Ok. X2, né? X2, eu falei Y2, né? Desculpa. X2 associado ao Y4. X3 associado a Y1. Também está o quê? Ok. Sobrou algum elemento de X? Não sobrou.
todos estão vinculados. Por quê? Ó, X tem um relacionamento que obrigatório. Não sobrou ninguém de X. Ó. Todos estão vinculados. Sobrou alguém de Y? Sim. Sobrou. Y3. Ó. Pode sobrar alguém de Y? Pode. Y tem relacionamento que Opcional. opcional. Então, ele pode sobrar. Não violou nenhuma restrição. Agora, vamos para o relacionamento T. O Y1 pode vincular, ser associado a Z1? Y1, Z1, pode. Y2 para Z1, peraí. O Z1 pode estar vinculado, Z1 pode estar vinculado a Y1 e Y2? Vamos lá. O Z pode estar vinculado a vários elementos de Y. Não tem problema nenhum. Ok. Ok? Então, o Y1 pode estar vinculado a Z1 e o Y2 pode estar vinculado a Z1, não tem problema. O Y3 pode estar vinculado a Z1 também, ó. Bem, O Z1 pode estar vinculado a vários elementos de Y. E o Y4 também associado a Z1. Opa, está aqui. A Z1 também não tem problema. Sobrou alguém do Y? não. Não, né? E poderia ter sobrado alguém do Y? Não, ó, porque de Não. Y para Z, o relacionamento ele é o quê? Obrigatório. Pode sobrar alguém de Z? Porque ó, o Z2 sobrou. O Z3 sobrou. Pode sobrar alguém de Z? Pode, ó, porque de Z para Y, olha o mínimo aqui, ó, 0. Ele é o quê? Opcional. Opcional. Então, nenhuma dessas restrições foi violada. Gabarito, letra E. Com sinceridade, todo mundo conseguiu entender isso aí? Tem que processar um pouquinho, né? Sim. Depois, Aí é refaçam essa questão. só muita Façam prática. depois em outro momento, sozinhos. Pratiquem isso, né? Porque não é a primeira vez que você vai aprender isso aqui. Não aprende de primeira. Tem que ter paciência. Tem que ter Prática. paciência e prática. Agora vamos ver se todo mundo entendeu mesmo. Vamos para a próxima. Olha como é parecida essa aqui, ó, só que ela é menor do que a anterior. A figura abaixo exibe um diagrama entidade-relacionamento que contém duas entidades, ET1 e XT2, em uma relação S. Admita a existência de um banco de dados relacional composto pelos conjuntos ET1 e XT2, oriundos do mapeamento das entidades ET1 e XT2. Parte do estado atual desse banco é definido pelos seguintes conjuntos. Qual conjunto completa o banco de dados em questão de modo a atender a todas as regras relativas à relação S? Então, vamos lá. Olha aqui as alternativas. Vamos julgar uma por uma. Olha a letra A. Pode usar a letra A? Não. ET1 para XT2, um elemento de ET1 obrigatoriamente tem que se relacionar com XT2, porque olha a cardinalidade mínima aqui, ó, 1. Se é obrigatório, nunca que o conjunto seria o quê? Vazio. Então, a letra A morreu. Conseguiram acompanhar? Sim. P de bola.
Só um detalhe, né? Deixa eu só. O negócio é errado, hein? Vamos só pegar aqui os elementos, né? Os elementos de ET1 é E1, E2 e E4. O ET1 é, opa, E1, cadê aqui? E1, E2 e E4. E os de XT2, cadê? XT2, ó, é T1, T2, T3. T1, T2, T3. Ó. Está Tá sobrando o errada E4. porque faltou o E4, né? O E2 Vamos está ver, ó. relacionado. O E1 está se relacionando com T1. Ok. Ok. O E2 está se relacionando com T2. Ok. Ok. E o E2 está se relacionando com T3. E2 com T3. Aí aqui já levanta uma pergunta. O T3, ou melhor, o E2, ele pode se relacionar com mais de um elemento em T? Pode. Ó, Pode. Pode. Sim. aqui, ó, no mínimo um, no máximo N. Então, ele pode se relacionar com vários. Não tem nenhum problema. Mas o relacionamento aqui não é obrigatório. Olha a cardinalidade mínima aqui, ó. 1. Pode sobrar algum elemento Não. de ET1? Não pode. Não. E aqui ele não colocou, ó, o E4. Ele sobrou. E ele não poderia ter sobrado. Então, isso aqui violou. Está errado. Letra C. Só lembrando, aqui é E1, E2 e E4. Aqui é T1, T2 e T3. Pode. Será que está correta essa ligação? Vamos ver. Parece que Correto. E1 pode se relacionar com T1? Pode. E1 com T1, pode. E2 com T2, E2 com T2. E4 com T1. Por exemplo, no caso aqui, o T1 pode pode se ser. relacionar com mais de um elemento de E. Vamos ver, ó. não. Aqui só pode se relacionar no máximo Máximo com um elemento. É, Então aqui não. já teria problema. O T1 não Professor, pode se relacionar com mais de um. Pode dizer. eu entendi errado. Onde está T1, na verdade, seria um X1, X2 e X3. Né? Porque é o seguinte, ó, quando a gente volta aqui no enunciado, T. ele diz que o XT2, ele deu o nome a eles de T1, Perfeito. T2 e T3. Eu anotei e não percebi. Obrigado. Viu? Então, aqui foi essa nomenclatura que ele usou. Então, o T1 só poderia se relacionar, no máximo, um elemento lá em ET1. E aqui ele está se relacionando com 2. Não pode ser a resposta. T é 1, E2 e E4, T1, T2 e T3. É errado.
porque o E é obrigatório. E aí está É. sobrando o E2. Todos os elementos de E têm que estar associados a xt2. Então, se eu tenho E1, E2 e E4, aqui tem E1, E1, E4, E4. Já faltou quem? E2. O E2. Só aí já teria problema, certo? Mas não para aí, não. Olha o T2. Quando a gente olha daqui para cá, ele pode estar associado a mais de um elemento? Não, ele só pode estar associado a, no máximo, um. Então, esse T2 não poderia ter duas associações. Conseguiram acompanhar? E, professor, Sim. nesse tipo de questão tem alguns macetes que a gente poderia, tipo, olhando, ganhar tempo e já matar as questões? Por exemplo, olhando aqui, eu estou pensando, né? Como do xt2 para o ET1 sempre não vai poder ter N, por exemplo, ele não vai ser ligado a mais de um. E também vai ter a possibilidade de ter algum sobrando, que é zero. Não sei, pensei aqui, Não, porque... entendi tua dúvida. Opa, deixa eu só pegar aqui a caneta, peraí. Eu entendi tua dúvida. Eu acho que o mais rápido, que isso aqui eu diria que é o seguinte, é treino porque você tem que bater o olho e já Isso. identificar algumas questões. Deixa eu só pegar a caneta aqui que ela caiu. Então vamos lá. Isso aqui é treino, né? Existe até aquela frase que diz, né? O óbvio só é óbvio para os olhos que estão preparados, né? Então, quando você chega num certo momento, quando você entende bem a matéria, que você bate o olho, você já identifica um problema de cara. Como é que eu resolveria essa questão na prova? Por eliminação, certo? Aí, por eliminação, a primeira coisa que eu tinha que perceber aqui é o seguinte: se de E para cá é obrigatório, se é obrigatório, a alternativa tem que envolver o E1, o E2 e o E3. Ou melhor, o E1, o E2 e o E4. Entenderam o meu raciocínio aqui? Sim. Aí eu olho para as alternativas, vejo o E1, vejo o E4, o E4. Cadê o E2? Eu nem precisaria me preocupar em analisar o restante. Foi isso que eu Se pensei faltou o E2, eu já descartei a letra D. Volta um pouquinho para C. Vamos pegar de novo aqui a letra C. Se eu sei que o relacionamento é obrigatório, aí eu achei o E1, o E2 e o E4. Opa, aqui, nesse primeiro momento, está tudo o quê? Ok, certo? Aí vamos olhar para o outro lado. Um elemento de xt2, ele pode estar vinculado a, no máximo, quantos elementos? Um. Aí eu já vejo aqui que o T1 está envolvido o quê? 2 vezes. E se Vai ele está faltar envolvido 2 vezes, ele já Sobrar. morreu. Certo? Sim. Se voltar na B, vamos voltar na B. Eu estou tentando, assim, ir por eliminação, ok? Vamos voltar para B. De T1 para xt2, o relacionamento é obrigatório. Então, tem que ter o E1, o E2 e o E4 nas minhas alternativas. Eu vejo o E1, vejo o E2, faltou quem? O E4. Então, já não dava para ser a B também. E a A, eu diria que é a mais fácil de todas. Porque se aqui é obrigatório, nunca esse conjunto será o quê? Vazio. Então, olha como é que estava na prova. As alternativas estavam assim na prova. Eu já tinha eliminado a A, eu sei que tinha que ter E4, e aqui não tem, ó, então eu já tinha eliminado a B. Eu sei que um elemento de xt2, ele só pode estar vinculado a, no máximo,
um elemento de ET1. Aí eu vejo aqui que o T1 participou 2 vezes, ó, e eu já tinha eliminado a C. A D, beleza. Ó, E1, E4. Faltou quem? Faltou o E2. Então, não pode ser a letra D. Por eliminação, só nos resta a alternativa letra E. Vamos olhar para a letra E. E1, E2 e E4, T1, T2, T3. O E1 pode estar vinculado a T3? Pode. O E2 pode estar vinculado a T2? Pode. O E4 pode estar vinculado a T1? Pode. Todos os elementos de E foram associados, ó, todos foram associados. Algum elemento de T1 foi vinculado a mais de um elemento de ET1? Não, ó, todos os relacionamentos de XT2 para ET1, no máximo, ele envolve 1. Então, aqui, nessa alternativa, está tudo correto. Nenhuma quebra de restrição. Alternativa, letra E. Bom, se cair 2 questões dessa, 15 minutos para cada uma, acabou a prova, né? Mas é isso. Se a gente encontra aí um jeito de facilitar a nossa vida e acertar, acho que da forma como o professor tá colocando essa última parte aí, eu acho que ajuda bastante, né, a reduzir o tempo. Eu acho que Eu é diria, exercitar muito, né? Tem que fazer muito Sim. exercício para ficar Sim. automático. É muito parecido com aquela tabela verdade, né? Depois de um tempo que a gente pratica bastante Verdade. e acaba, assim, já sabendo quando é que vai ser V e quando é que vai ser F, tal da Vera Fischer e as outras lá, acaba depois ficando bem mecânico, né? Que aí dá para reduzir o tempo. com certeza. Com certeza. Aquela parte, inclusive, de tabela verdade, se você tem, quando cai Excel, né, em prova, às vezes você se depara com questões de Excel envolvendo aquele conhecimento lá de tabela verdade dentro do Excel, né, que dá para fazer isso também. Então, beleza. Então, fechamos aqui essas 2 questões. Eu diria que talvez você não encontre uma questão nesse modelo na sua prova, mas eu diria que isso aqui é fundamental para você entender a matéria e, a partir disso, construir um conhecimento que vai ser uma base que você vai precisar para acertar as outras questões. Porque na hora que você começa a entender bem essa lógica, você está muito bem encaminhado para essa questão das cardinalidades, essa leitura de cardinalidades, né? Eu garanto a vocês, a maioria dos candidatos tem uma dificuldade enorme de ler essas cardinalidades. Então, quando você consegue enxergar o que a maioria não consegue enxergar, você tem um diferencial enorme aí. Então, é aquilo que eu disse lá no início do nosso curso. É a gente começar a enxergar isso aqui, em vez de enxergar como um problema, passar a enxergar como um diferencial. Se a gente enxergar essa disciplina como um diferencial, deixar de enxergar como um problema, a gente tem uma vantagem enorme em relação ao nosso concorrente. Porque muita gente chega aqui, desiste, não quer nem quebrar a cabeça para entender isso aqui, e é por isso que tanta gente tem dificuldade, porque cada dia que passa a área fiscal, cada vez mais cobrando TI, as questões cada vez mais difíceis, e a gente precisa evoluir muito nessa parte. E o que falta para muitos? A base. Falta base. E enquanto a gente não adquirir base, a gente vai para as questões e quebra a cara. A gente não consegue evoluir. Porque falta, às vezes, o básico. E aí tem gente que quer queimar etapas, quer ir direto. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são assim, que querem começar logo pelas questões. Quando a gente começa a dar teoria, já quer pular. E isso é um erro muito, muito grave.
ainda mais quem não é da área de TI. Nós estamos aqui com, não sei se alguém aqui é da área de TI, mas eu acho que a maioria, pelo menos a grande maioria aqui, não é da área de TI. Aí você cai numa matéria dessa, que é, se para quem é da área de TI já tem uma certa dificuldade, não sendo da área de TI, essa dificuldade aumenta. Aí a gente precisa criar acabar com esses bloqueios, né? Achar que é muito difícil, que não vai conseguir, que não vale a pena. Vale a pena. Você acertar uma questão dessa aqui, vale a pena. O teu concorrente vai errar. É esse o pensamento que a gente precisa ter em relação a essa matéria. E aí é com paciência, é tempo, repetição. Às vezes eu gosto de repetir a mesma coisa várias vezes. Fica chato, mas é uma técnica que eu uso. Eu vou repetir várias vezes, porque de tanta repetição, chega uma hora que você começa a compreender aquele conceito. Beleza? Fechamos essa parte. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente continuar. Nesse formato nessa notação aqui, que é a notação mínimo, máximo, alguém ainda ficou com alguma dificuldade para ler isso aqui? Podemos avançar, não podemos? Podemos. Pronto. Aí sabe o que eu quero agora? Nós vamos mudar a notação. Vai continuar a mesma coisa, só que nós vamos representar de um jeito diferente. Existe uma notação chamada pé de galinha. É estranho o nome, né? Mas como assim, pé de galinha? É porque ela é representada assim, ó. Olha como é que é o pé de galinha, ó. Pode aparecer na prova uma bolinha, pode aparecer um traço na vertical. E por que que o nome é pé de galinha? Por conta disso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que o N. O pé de galinha é quando é muitos. Então, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é muitos. Só isso. É uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Só que existe a notação usada do mínimo máximo, que a gente vem estudando desde a aula passada, e existe uma notação que é de engenharia da informação, que é a famosa notação pé de galinha, que nada mais é devido à representação, né? Então, 0, 1 e N. Aí fica assim, ó. Olha aqui, ó. Olha como é simples. Bolinha e traço. No mínimo 0, no máximo 1. Aqui, no mínimo 1, no máximo 1. Essa outra, no mínimo 0, no máximo N. Olha o pé de galinha. No mínimo 0, no máximo N. E a última, no mínimo 1, no mínimo 1, no máximo N. Aí não dá para saber se na nossa prova vai ser com uma anotação ou com a outra. As duas podem aparecer. No mínimo 0, no máximo 1, no mínimo 1, no máximo 1, no mínimo 0, no máximo N, e no mínimo 1, no máximo N. Notação pé de galinha. Aí, vamos comparar as duas. Olha aí a comparação, ó. As duas imagens a seguir apresentam um comparativo entre as notações do Peter Chain e pé de galinha. Entenda, as duas imagens, elas são equivalentes. Só que uma é escrita usando a notação do Peter Chain e a outra com pé de galinha. Mas elas
representam a mesma coisa. Está aqui, ó. Um departamento pode ter no mínimo 0 empregado ou no máximo N. Está aqui, ó. No mínimo 0, no máximo N. Olha ali o pé de galinha, ó. Um empregado, ele está lotado em, no mínimo, um departamento e, no máximo, um. Aqui, um empregado está lotado em, no mínimo, um, máximo um. Agora, observe que na notação pé de galinha não tem mais o losango. É só uma linha. E você pode até dizer, ó, um departamento tem lotado X empregados, um empregado está lotado em determinado departamento. Essas duas representações são equivalentes, só que uma usando Peter Chain, a outra pé de galinha. E aí, todo mundo pegou essa referência aí? FGV 2024. Olha como isso aqui pode ser muito fácil, hein? Joana está elaborando um diagrama entidade e relacionamento para representar que a entidade processo judicial possui nenhum ou vários réus. Na anotação pé de galinha, para representar esse relacionamento, Joana deve utilizar a anotação. Ora, se é nenhum ou vários réus, 0 ou N. 0 ou N. Está aqui. D de dado. Você não pode... Quem quer passar não pode nem sonhar em errar uma questão dessa. Não pode. Então, 0 e N. Próxima. Também muito fácil. FGV. Observe a cardinalidade do seguinte diagrama de entidade e relacionamento. A entidade A pode se relacionar com B, de A para B, no mínimo, 3 vezes, não. É no mínimo 0, no máximo N. Está errado. Uma ou muitas vezes. Correto. Errado. Porque o mínimo não é 0? Está 0. Pode ser que nenhuma. Nenhuma ou Pode muitas ser que vezes. nenhuma. Não tá então, uma ou nenhuma está errado. Uma e apenas uma está errado. Nenhuma ou muitas vezes. Está aqui a resposta. Letra E. Agora, se fosse de B para A, aí é uma e no máximo uma. No mínimo um, no máximo um. De B para A. Mas de A para B, no mínimo 0, no máximo N, nenhuma ou muitas vezes. E aí, podemos avançar? Chegamos agora, pode dizer, Davi. Professor, só uma dúvida que me ocorreu, desculpe. Nos exercícios passados, o senhor estava analisando sempre da direita para a esquerda ou vai da direita para a esquerda e da esquerda para a direita? Como é que é feita essa análise? Você que decide. Como assim? Você quer analisar o departamento em relação ao empregado ou você quer analisar do empregado para o departamento? Porque se a gente quiser analisar o empregado, eu posso começar. Ó, um empregado só pode estar lotado em, no mínimo, um departamento e, no máximo, um. Não, agora eu quero analisar o departamento. Aí o departamento pode ter, no mínimo, 0 e, no máximo, N empregados. O que você não pode confundir é que os lados são opostos. Se você vai analisar de empregado para departamento ou vice-versa, tanto faz. Desde que você não cometa esse erro, ó, achar que isso aqui é do empregado. Dizer assim, ó, um empregado
pode não estar vinculada a nenhum departamento, achando que esse 0 se refere a empregado. Aí está errado. Um empregado ele tem que estar, no mínimo, em um departamento e, no máximo, a um. E um departamento pode ter, no mínimo, 0 empregado, pode ser que não tenha empregado nenhum. E, se tiver empregado, pode ter vários. Certo? E aí, Obrigada, em vez de professor. aparecer do Peter Chen, pode aparecer o pé de capinha. Ou um, não é, professor? Oi? Ou um empregado, né? O N aí pode ser um ou vários, né? Pode ser um ou vários, exatamente. Um departamento pode ser que tenha só um empregado, ou pode ser que tenha vários, ou pode ser que não tenha nenhum, porque o relacionamento aqui ele é opcional. Ó. Certo? Certo. Agora, vamos para outra parte. Relacionamento ternário. No relacionamento ternário, existe uma diferença. Que diferença é essa? Primeiro, vamos só relembrar o que é um relacionamento ternário, né? É quando você tem 3 entidades, mas só tem um relacionamento. Ó, entidade 1, entidade 2, entidade 3. São 3 entidades, mas só tem, ó, um relacionamento. Só tem um. Então, é isso que é ternário. Denominamos ternários os relacionamentos entre 3 conjuntos de entidades. Agora vem a parte que é diferente, hein? Cuidado. A cardinalidade refere-se a pares de entidades relacionadas com a terceira. Lembre-se, são pares de entidades. Quando o relacionamento é ternário, agora eu associo uma entidade a um par de entidades. Não é mais uma para uma. É de uma para 2 entidades. É de uma para um par. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, olhe para esse esquema. Eu tenho a turma, eu tenho o professor, eu tenho a disciplina. Preste atenção na pergunta. Opa, peraí, deixa eu anotar aqui. O professor João pode dar a disciplina inteligência artificial na turma A e na turma B, sim ou não? Sim. O professor João pode ministrar a disciplina inteligência artificial tanto na turma A Sim. como na turma o quê? B. Pode. E aí? Ou eu poderia fazer uma outra pergunta. Na turma A, o professor João pode ministrar as disciplinas redes e banco de dados. Pode. Como é que você vai ler isso? Assim, ó. Você vai ler assim. É um par em relação a outra entidade. Vamos pegar o par. Turma e professor. Esse é um par. Comparado a uma disciplina. Então, você pega isso aqui, esquece isso aqui, ó. Esquece isso. Você olha para cá, ó.
Então, o que isso aqui está dizendo? Que um professor, numa determinada turma, o mesmo professor, na mesma turma, pode ministrar quantas disciplinas? Várias. Vários. Entenderam? É um par relacionado a uma entidade. Então, um professor João, na turma A, ele pode ministrar várias disciplinas. Olha o N, ó, várias. Entenderam, pessoal? Agora, vamos analisar assim agora, ó. O professor João, a disciplina banco de dados. O professor João pode ministrar a disciplina banco de dados, tanto na turma A como na turma B. Sim. Olha aqui, ó. O professor João pode ministrar banco de dados em várias Várias turmas. turmas. Ele pode dar aula na turma A, na turma B, na turma C, na turma D, pode ser em várias. Vamos olhar assim agora, ó. Turma A, disciplina banco de dados. Na turma a disciplina banco de dados pode ser ministrada por João e por Rafael? Não. Não. Por quê? Não. Isso é único. No máximo um. Máximo. Se na turma a disciplina banco de dados for ministrada por Rafael, ninguém mais pode ministrar. Porque é no máximo um. No máximo um. Mas, professor, uma pergunta. Não deveria aparecer na cardinalidade o máximo e o mínimo? Você tocou num ponto que é esse, não sei se você lembra, a ideia da linha simples. Ah, tá. Lembra? Sim, lembrei. Então, assim, quando ele não Lembrei. citar a cardinalidade mínima e a linha for simples, é porque todas as cardinalidades mínimas são zero. É tudo lembrei. opcional. Opcional. E o número que aparecer, ele já representa a parte máxima. A parte máxima. Agora a gente vai já resolver uma questão. Olha essa questão aqui, ó. Aí aqui ele colocou tanto a mínima como ele colocou o quê? A máxima. Certo? Mas nem sempre isso aqui acontece. Pode aparecer só assim, ó. Aí, assim, a gente leva em consideração, como é tudo linha simples, que as cardinalidades mínimas, o relacionamento é opcional, para ser mais objetivo. A gente vai levar em consideração que o relacionamento ele é opcional. A grande diferença está aqui. Se eu olho para esse par, eu esqueço isso aqui e a minha cardinalidade está aqui. Ó. Um professor, numa determinada turma, pode ministrar várias disciplinas. Uma disciplina ministrada por um professor pode acontecer em várias turmas. Uma determinada turma com um determinado professor, o mesmo professor, na mesma turma, pode ministrar várias disciplinas. Na turma A, na disciplina banco de dados, só pode ter, no máximo, um professor.
Por isso que diz, ó, a cardinalidade refere-se a pares de entidades relacionadas com a terceira. E aí, conseguiram acompanhar? Sim. Vamos para essa questão. O diagrama de entidades e relacionamentos abaixo modela um ambiente hipotético, constituído de um relacionamento ternário, envolvendo as entidades instituição, docente e disciplina. Este relacionamento foi denominado ministra, onde a cardinalidade, ele ainda ajudou, onde a cardinalidade 1 para 1, 1 e 1, refere-se ao par instituição e disciplina. Então, ele está dizendo ó, que esse 1 e 1 aqui ó, é esse par aqui, ó, relacionado a quem? A docente. Certo? Com base nesse modelo, podemos concluir que, vamos lá, podemos concluir que a um par instituição docente podem estar associadas muitas disciplinas. Será que um docente em uma instituição pode lecionar várias disciplinas? Volta para cá. Um docente pode ministrar várias disciplinas na mesma instituição? Sim. E aí? Que tá em Instituição docente. Hã? Pode, porque o relacionamento máximo é N. Tá aqui, Das ó. outras duas. 0N. É isso aqui, ó. Um Aí eu esqueço isso aqui, ó. Não é um par? O docente João, na instituição X, pode ser que ele não ministre nenhuma disciplina, mas se ele ministrar, podem ser várias. Várias. Então, até aqui está tudo certo. Em outros termos, um docente pode ministrar em uma instituição muitas disciplinas. Correto. Um docente em uma instituição pode ministrar várias disciplinas. O item 1 está correto. 2. A um par disciplina docente podem estar associadas muitas instituições. Disciplina docente. A gente vai olhar para cá. Ó. A disciplina banco de dados. O docente João. João pode ministrar a disciplina banco de dados na instituição A, B, C? Pode ou não? Sim, Pode, porque Pode, está ali porque- infinito. Ó, vários. N, vários. A um par disciplina de docente podem estar associados a muitas instituições. Ou, em outros termos, um docente pode ministrar uma disciplina em muitas instituições. O item está correto. Fica só a letra A e B. Ah, pelas alternativas, né? Entendi. Mas vamos lá, olha o item 3. A cada par de ocorrências, instituição, disciplina, está associado a, no máximo, um docente. Ó, instituição, disciplina. Instituição, disciplina. Esquece isso aqui. Na instituição A, na disciplina banco de dados, só pode ser ministrada por, no máximo, um docente. A um par de ocorrência está associado no máximo um docente. Ou, em outros termos, um docente pode ministrar uma determinada disciplina, em uma instituição. Certo. E aí, o Correto. docente João
ele só pode ministrar, no máximo, uma disciplina naquela instituição. Certo. Certo? E 4. A um par instituição docente podem estar associados somente uma disciplina, instituição docente. Instituição docente. A instituição A, o docente João. O João, na instituição A, ele só pode ministrar uma disciplina. Errado. Ele Errado. pode ministrar Várias. várias disciplinas. Várias. Isso aqui está errado. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Já dava até para saber, né, que o 4 era errado, né? Porque se o 1 e o 2 está certo... Não, na verdade, como o 1 e o 2, 1, 2 e 3 estão certos, o quarto obrigatoriamente tem que estar o quê? Errado, né? E aí, conseguiram acompanhar? Próxima. Aqui a questão Sebrasp. E aí? Eu colocaria certo, só que com dúvida. Ó, sabendo que nos relacionamentos ternários a cardinalidade refere-se a pares de entidades. Em um relacionamento ternário R, entre 3 entidades. Então, você tem a entidade A, você tem a entidade B, você tem a entidade C. E só tem um relacionamento. Então, você tem A, B e C ligados a um único relacionamento, certo? Esse relacionamento é o relacionamento R. Aí ele diz que a cardinalidade máxima de A e B, indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a A e a B. Se colocar um N aqui, por exemplo, ele está dizendo que um elemento em A e B podem estar associados a N ocorrências em quê? Em C. É isso mesmo. Indica quantas ocorrências de C podem estar associadas ao par de ocorrências de A e B. É que é só assim, ó. A e C está relacionado a B. A e C. B e C estão relacionadas a A. E A e B estão relacionadas a quem? A C. A e B... Opa. Ó. A e B estão relacionadas a quem? A C. Se aqui é A, aqui é B e aqui é C, e aqui é o relacionamento R, quando eu penso em A e B, eles estão relacionados a quem? A C. Gabarito. Correto. Gabarito correto. Outra questão. Usualmente, o modelo de entidade e relacionamento é representado graficamente por um diagrama entidade e relacionamento.
Quando esse diagrama ilustra um relacionamento ternário, quais formas geométricas estão sendo utilizadas? Quais formas geométricas estão sendo utilizadas? Letra Letra A. A. 3 retângulos E um e um losango. losango. Porque se são 3 entidades, são 3 retângulos. Como é um relacionamento, é um losango. 3 retângulos e um losango. E a última. A cardinalidade de um relacionamento ternário em um modelo de dados refere-se à quantidade de ocorrências de... Qual é a alternativa? Letra E. Letra E. Letra E, mas não é duas entidades somadas em relação à terceira. D de dado. Letra São Verdade. duas entidades em relação à terceira. Então, é uma entidade em relação às outras duas entidades. Pegadinha, né? Mas eu fiquei em Pegadinha. dúvida também. É uma entidade em relação às outras duas entidades. Por isso que, se a gente voltar aqui, indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de AB. Então, é uma entidade em relação às outras duas entidades. Portanto, D de dado. Uma entidade em relação a outras duas entidades, que é a ideia do par, né? Que é a ideia do par. E aí? Todo mundo acompanhou? Muita informação para uma aula só, né? Aí é aquilo que eu disse há pouco, é ter paciência, respirar, revisar essa aula algumas vezes, e assim a gente vai evoluindo. E depois eu queria que vocês refletissem um pouquinho, depois é até interessante que vocês depois dêem um feedback também, desde quando nós começamos, né? Então, vamos voltar lá na primeira aula, e a gente tem que começar a fazer uma análise de quanto nós já evoluímos, né? Nós estamos na nossa sexta aula, né? Sexta aula. Quanto nós já evoluímos dentro desse assunto? Ainda está longe, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de aulas ainda, mas a gente tem que estar sempre fazendo essas avaliações. Agora, um cuidado que a gente precisa ter. Nós não podemos avançar sem ter esses primeiros conceitos bem consolidados, né? Que é um erro comum, né? O pessoal vai avançando e vai esquecendo o que já foi visto. E isso não pode acontecer. E como é que você continua avançando sem esquecer os itens anteriores? Revisando. Tem que revisar a matéria. Se você não revisar, você vai esquecer. Então, tem que criar uma rotina de estar sempre batendo o olho no seu material, nas suas anotações, para estar sempre reativando a memória. A gente vai continuar evoluindo sem esquecer o que já foi dado anteriormente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certinho? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Finalizamos. Vou só finalizar aqui a gravação.
E aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, deixa eu fechar aqui a